Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo de review de livros. E o livro que eu vou fazer o review de hoje é esse livro aqui, Open Sources, Voices from Open Source Revolution, que é um livro que conta a história da comunidade open source, conta a história do software livre e do open source a partir do ponto de vista das pessoas que tiveram mais influência nessa comunidade. E essas pessoas aqui, esse livro aqui está em inglês, tá? Eu não sei se ele tem tradução, vou até procurar aqui, se alguém souber, deixa um comentário aqui. Mas se você não sabe inglês, não se assuste que existem documentários sobre Linux. Para entender melhor como surgiu o software livre, o open source, o Linux e quem foram as pessoas envolvidas, como que aconteceu esse processo. E a resposta para isso é o livro que eu vou recomendar agora. Esse livro que eu vou recomendar foi escrito com uma coletânea de textos de algumas das pessoas mais influentes dos movimentos do software livre e do código aberto. Entre essas pessoas estão Linus Torvalds, o criador do kernel Linux, Richard Stallman, da Free Software Foundation, a fundação do software livre, Eric Raymond e Bruce Perens, da Open Source Initiative, a iniciativa pelo código aberto, Bob Young, da Red Hat, Kirk McCusker, desenvolvedor do BSD, Tom Paquin, da Mozilla, Brian Behrendorf, da Apache, Jim Hamley, da Netscape, Michael Tyman, da Cygnus, Tim O'Reilly, criador da O'Reilly Media, uma das maiores editoras de livros de informática do mundo, entre outros. E o nome do livro é Open Sources, Voices from the Open Source Revolution. É esse livro aqui. Vou mostrar aqui para você poder ver bem. Quase bati aqui com o livro na minha cara. Esse livro aqui. E como você viu aqui, o nome do livro é Open Source, Voices from the Open Source Revolution. É um livro em inglês. Se você não fala inglês, eu recomendo que você assista o documentário Revolution OS, que é um documentário que apresenta várias entrevistas. É composto de uma série de entrevistas com a maioria das pessoas envolvidas na produção desse livro. E esse documentário, para quem não sabe inglês, esse livro não tem tradução, não que eu saiba. E esse documentário, Revolution OS, ele é feito com entrevistas com praticamente todas as pessoas que participaram do desenvolvimento desse livro e serve também como um resumo de todo o conteúdo do livro. Até por isso, por já existir esse documentário muito bem feito, por sinal, que eu não estou fazendo aqui, não estou trazendo aqui um resumo do livro, mas sim falando sobre as pessoas envolvidas. E se você tem interesse, você pode, não precisa ficar limitado à língua que o livro foi escrito. E basta você pesquisar sobre todas essas pessoas que você pode encontrar outras referências em português de textos dessas mesmas pessoas. E eu vou deixar aqui embaixo, eu vou colocar o link para esse documentário que eu falei na descrição do vídeo e você vai poder assistir esse documentário. Então, o título do livro significa Vozes da Revolução do Código Aberto. O livro foi publicado no ano de 99, editado por Chris Dibona, o ex-editor do Slashdot, e que hoje é diretor de Open Source da Google, e também por Sam Altman, fundador da Penguin Computing, e Mark Stone, que então era editor da O'Reilly. E não é só ficar me assistindo... Tô um pouco resfriado. Não é só ficar assistindo eu falando sobre os livros, mas também você pega o livro para ler, procura. Esse, como é um livro relativamente antigo, você encontra em alguns sebos. Você encontra para comprar e também em e-book. Você encontra em alguns sites que vendem e-books na internet. E, como eu te falei aqui, se você não sabe inglês, vê o documentário que ele passa um resumo de todo o conteúdo desse livro. Todas as histórias contadas aqui no livro são passadas também nesse documentário, que é feito entrevistando as mesmas pessoas que escreveram textos que foram usados na composição desse livro. Open source nada mais é do que um software com código-fonte aberto. Ele proporciona que o usuário tenha uma liberdade maior sobre ele, podendo adequá-lo de acordo com as suas necessidades.
além também de dar uma liberdade maior para mexer com o software. Pelo código-fonte ser livre, te permite acessá-lo e observar tudo o que acontece dentro do software, evitando que algum código malicioso tenha sido inserido lá. Para um programador, as vantagens são ainda maiores. Eles podem aprender vendo o código feito por outras pessoas e adaptar os softwares livres sem precisar dar satisfação ao fabricante do software. E ele pode distribuir para outras pessoas, porém, essas outras pessoas terão os mesmos direitos sobre os programas. O Open Source foi desenvolvido pelos fundadores da OSI, Open Source Initiative, ou Iniciativa pelo Código Aberto, que tem a finalidade de apresentar os softwares para as empresas de uma maneira mais comercial. Seus criadores, o Eric Raymond e Bruce Perens, afirmam que não se trata de uma ação anticapitalista, mas uma alternativa para o mercado da indústria de software. Mas como saber que um software é open source ou um software livre? Existem diversas liberdades que um software open source possui. E nesse vídeo eu vou falar sobre as 4 principais liberdades para que um software seja considerado um software livre. 1. Distribuição livre. A licença do software não pode ser vendida de maneira alguma. Sua distribuição deve ser realizada de forma gratuita, independente de ter outros programas como componentes do software. Programadores podem até vender o software modificado por ele. Porém, as outras pessoas, as pessoas que comprarem o software dele, terão os mesmos direitos sobre esses programas. Ele não está restrito apenas aos programadores. 2. Código-fonte aberto. O software deve conter um código-fonte que permite que as pessoas possam abri-lo e também a sua distribuição também deve ser permitida na forma compilada. O código-fonte deve estar legível para qualquer programador. A licença do software permite que haja alterações no código-fonte, bem como modificações de programas. Sua distribuição deve ser permitida sobre os mesmos termos da licença original. Porém, em alguns casos, é preciso que os programas modificados tenham nomes e números de versão distintos das versões originais. Isso depende da preferência do desenvolvedor. 3. Não ter discriminação. Qualquer pessoa de qualquer classe ou raça tem direito a utilizar de um software open source. A licença garante que todos os grupos de pessoas tenham o direito igual de baixar e usar o software livre. Além disso, qualquer empresa ou organização pode utilizar a licença do software e todos os ramos estão elegíveis à sua utilização. Sendo assim, não é possível impedir que alguma pessoa ou empresa utilize desse software da maneira que bem entender. 4. Liberdade de aperfeiçoar o programa e distribuir os seus aperfeiçoamentos. Os direitos ao software estão qualificados para todas as pessoas que fizeram uso dele e deve ser aplicado mesmo que distribuídos para várias pessoas, sem que as licenças originais sejam alteradas. Vale ressaltar que o programa não pode ser pertencente a outro software. Caso utilize, é obrigatório que seja distribuído o programa original sem alterações, pois há pessoas que possuem os direitos desses programas e são garantidos em conjunção com a distribuição total do programa original. Para os programas de software livre não é válida a restrição desses programas distribuídos juntamente com o programa licenciado. A licença de um software open source não deve ter nenhuma cláusula que estabeleça regras para que modifique os seus estilos, necessidades e afins. Então é isso, pessoal. Nesse vídeo eu falei sobre o que é open source, quem criou e quais são as principais liberdades. Nós vimos que um software open source é um software com código-fonte aberto que proporciona que o usuário tenha liberdade de alterar e redistribuir o programa, desde que as pessoas que obterem a cópia também recebam as mesmas liberdades. Vimos que o open source foi criado pelos fundadores da Open Source Initiative, que são Eric Raymond e Bruce Perens. Vimos também as 4 liberdades do software livre, que são a liberdade de executar o programa para qualquer propósito, a liberdade de estudar como o programa funciona e adaptá-lo para as suas próprias necessidades, a liberdade de redistribuir cópias de modo que você possa ajudar outras pessoas, a liberdade de aperfeiçoar o programa e liberar os seus aperfeiçoamentos de modo que toda a comunidade se beneficie. O acesso ao código-fonte é um pré-requisito para 2 dessas liberdades. Então é isso aí, pessoal. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei, se inscreva no meu canal clicando em se inscrever e assista aos meus vídeos anteriores. Se você quiser, pode ajudar bastante se você compartilhar esse vídeo no Facebook ou em outras redes sociais
Então é isso aí, obrigado por assistir esse vídeo e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!